Olá, alunos do 7º ano, aqui é a professora Karina de Geografia. Estou passando mais uma vez para gravar essa videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem, estejam em casa, estejam em segurança, estejam se cuidando e principalmente estejam estudando, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato pela plataforma, eu estarei lá para respondê-los em todas as dúvidas que vocês tiverem com relação à nossa disciplina. Vamos à nossa aula de hoje? Então, hoje nós iremos começar, né, a nossa unidade 7, tá? Do nosso 4º bimestre. Falaremos sobre o Brasil, país urbano. Esse conteúdo a gente consegue encontrar nas páginas 190 a 197. Então, quando a gente começa a falar sobre Brasil, país urbano, a gente já lembra já lá desde o período colonial, né, das atividades econômicas que elas estavam ligadas diretamente, né, à parte das colônias, né, a questão econômica, financeira. E aí a gente tem também os primeiros núcleos urbanos que acabaram surgindo com relação a isso, que você tinha na América Portuguesa no século XVI o comércio do pau-brasil, da cana-de-açúcar, né, que acabava indo para a Europa, que acabava o quê? Protegendo os invasores estrangeiros que queriam adentrar nesse espaço e queriam também usufruir desse recurso. No final do século XVII, ao longo do século XVIII, a questão da exploração dos metais preciosos acabaram sendo bem mais viável, né, rentável. E aí a gente consegue também perceber que no século XIX e na metade do século XX, a população que vivia no campo começou a se concentrar em algumas cidades, tá? E aí, em 1940, houve o maior crescimento das cidades. O Brasil tornou-se urbano em 1970 e a população urbana acabou superando a população rural. E o que é urbanização? Acaba sendo o que? O processo de surgimento de novas cidades, né, de expansão física e populacional, né, que acabam sendo já existentes, né? Então, o processo de urbanização a gente consegue observar, né, que é o crescimento de prédios, de comércio, de pessoas, né? Então, você tem um fluxo maior nessas regiões aí. E aí, o Brasil acabou se tornando, em 1970, uma população urbana, né? E a gente pode perceber também que as redes urbanas brasileiras, então, o Brasil existe 5.570 cidades com diferentes tamanhos, né, que acabam sendo espalhadas por todo o território. E aí a gente tem as redes urbanas. O que é a rede urbana? Acaba sendo um conjunto de cidades que estão interligadas umas com as outras, né, por meio de um sistema de transporte ou por meio de comunicação, né, por meio das pessoas, de mercadorias, de serviços, de informações, entre outros, tá? Então, a gente acaba classificando aí a questão econômica, né, e a questão da influência dessas cidades como redes urbanas, tá? E aí a gente tem a parte da hierarquia urbana. O que é uma hierarquia urbana? É uma forma como as cidades estão organizadas de acordo com o seu significado, de acordo com a sua importância urbana. E aí a gente começa nas grandes metrópoles nacionais, né? Ou metrópoles globais, que elas acabam tendo um destaque mundial. Então elas acabam comandando o mundo, né? A nível seja ele mundial ou seja ele também de âmbito nacional, né? Então, pela questão econômica que ela acaba oferecendo. Aí, como tudo já diz, né, vem as metrópoles nacionais. O que são as metrópoles nacionais? São aquelas que acabam tendo influência e acabam ultrapassando a região onde ela está localizada.
E essas metrópoles, elas acabam atingindo o capital regional, que acaba exercendo também influência no âmbito regional e também no âmbito da localização, né, do espaço ali, dos municípios. E aí a gente tem também com isso as metrópoles, né, que acaba sendo mais restritiva, né, e também a parte do centro subregional, que acaba sendo uma área de atuação bem reduzida com relação aí às cidades, né, e às metrópoles também. E assim a gente consegue formar essa hierarquia urbana. Lembrando que a gente tem as metrópoles elas acabam sendo as principais cidades hierárquicas urbanas. Por quê? As metrópoles você vai ter a influência de várias áreas, a questão da infraestrutura, a questão hospitalar, do comércio, aeroportos, entre outros, né? E aí, o que acaba possibilitando isso tudo são os avanços no meio de comunicação, no meio de transporte também, tá? Então, o morador de uma cidade, ele vai ter acesso a outra cidade, muitas das vezes, né, ele acaba indo para outras cidades para exercer alguma função, ou até mesmo ele nem se desloca, ele acaba o quê? Comprando seus produtos, né, de acordo com o seu acesso à internet, né, tudo isso que tem essa facilidade, tá? E algumas cidades, elas acabam dependendo uma das outras. E aí a gente tem a nossa região metropolitana, né, que é uma região onde você tem uma população urbana, né, que acabou, no Brasil, acabou dobrando, né, as regiões metropolitanas devido a esse acesso rápido de urbanização, né, então acabou se desenvolvendo industrialmente. Então as pessoas começaram a sair do campo e ir para as cidades em busca de trabalho, de melhores condições de vida, né, então houve um crescimento das cidades com expansão das partes periféricas também, tá? Então, houve aí essa parte desse crescimento. Existe a parte da metropolização, que é um processo de formação e expansão da metrópole. Quando a metrópole ela vai se expandir, a gente fala que ocorreu o processo de metropolização, ou o processo de conurbação. O que é conurbação? É o processo da junção de uma área urbana, né, de 2 ou mais municípios vizinhos. Então, quando um município vizinho ele acaba adentrando no espaço, né, um do outro, né, tendo essa relação econômica, essa relação de infraestrutura, a gente chama esse processo de conurbação, tá? Então, é essa relação aí que acabam tendo entre os municípios vizinhos, que acabam criando tendo a criação política, a questão das leis, né? Que acabam integrando, né? Tendo essa integração maior entre eles, tá? É claro, para finalizar, a gente vai deixar aqui falar um pouquinho sobre a região metropolitana, que ela acaba sendo formada por um conjunto de municípios vizinhos ou próximos uns dos outros, né, que acabam integrando a cidade, principalmente a metrópole, tá? Então, no ano de 2017, existiam 74 regiões metropolitanas no Brasil, né, criadas por meio de leis para facilitar o processo da administração pública e promover também a integração entre elas, tá bom? Gente, vou deixar para vocês as atividades das páginas 190, 194, 195 até o número 5 e 197. Bons estudos, boa semana e até a próxima!